Em certos momentos da vida, a gente se sente no limite, como se estivesse sob ataque de todas as direções, e a única coisa que resta é um clamor desesperado por socorro. Não é uma oração tranquila, mas um grito que vem do fundo da alma, pedindo por uma intervenção divina, uma justiça que parece não vir. O Salmo 3, no seu versículo 7, capta essa intensidade em palavras que parecem rasgar o ar. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu, pois feriste todos os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes dos ímpios. Essa passagem, carregada de imagens vívidas e uma urgência palpável, é um clamor por ação divina em face da opressão. Novamente, a voz é a de Davi que, mesmo em sua fuga e vulnerabilidade, não hesita em pedir a Deus que se levante em sua defesa. Ele não pede de forma passiva, ele invoca, quase exige, a intervenção divina, baseando-se na crença de que Deus já agiu assim no passado e agirá novamente. É uma declaração de fé que, mesmo em meio à dor, vislumbra a vitória e a justiça vinda do céu. O clamor por intervenção. Levanta-te, Senhor, salva-me, Deus meu. A expressão levanta-te, Senhor, é um pedido dramático, quase um comando, para que Deus saia de um aparente estado de inação e intervenha. Não é que Deus esteja dormindo ou inerte, mas essa é a linguagem da súplica humana, que, em seu desespero, anseia por uma manifestação visível do poder divino. É um clamor por justiça, por livramento, por um fim à opressão. O salmista não está pedindo uma ajuda sutil, ele quer uma intervenção poderosa e inegável. O salva-me, Deus meu, é um reconhecimento de que a salvação, o livramento, a solução, a proteção, só pode vir de uma fonte superior. É a alma que se rende, não à derrota, mas à dependência total do Criador. Pense na história de Dona Regina. Aos seus 60 e poucos anos, ela havia dedicado décadas de sua vida a um trabalho voluntário em uma pequena comunidade. Com o tempo, a instituição cresceu, atraindo novos líderes e financiadores. No entanto, com essa expansão, veio também uma série de intrigas e acusações injustas que visavam desacreditar Dona Regina e afastá-la de seu trabalho. Fofocas maldosas, insinuações e até mesmo tentativas de sabotagem começaram a cercá-la. Ela se sentia injustiçada, magoada e completamente impotente diante de tanta maldade. As noites eram preenchidas por angústia e ela questionava se todo o seu esforço havia sido em vão. Em um momento de profunda exaustão, sentada em sua sala, olhando para as fotos de todas as vidas que ela havia tocado, Dona Regina não conseguia mais conter as lágrimas. Ali, em sua fragilidade, ela não sussurrou uma oração suave. Ela sentiu uma força emergir de seu interior, um grito silencioso que ecoava em seu coração. Levanta-te, Senhor. Salva-me, Deus meu. Não posso mais com isso. Faz justiça. Era um clamor cru, desesperado, mas cheio de uma fé profunda de que Deus via sua aflição e não permaneceria inerte. O clamor por levanta-te é a expressão de uma fé que acredita que Deus é um Deus de ação, que não abandona seus filhos à própria sorte, especialmente quando a injustiça parece prevalecer. É a voz de quem se recusa a aceitar a derrota e apela para a mais alta autoridade, a justiça divina em ação. Pois feriste todos os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes dos ímpios. Essa parte do versículo é, sem dúvida, a mais gráfica e impactante. As imagens de ferir no queixo e quebrar os dentes são metáforas poderosas para a derrota total e humilhante do inimigo. No contexto antigo, ferir o queixo de alguém, a boca, poderia simbolizar o silenciamento, a incapacidade de falar mentiras ou proferir ameaças. Quebrar os dentes de feras ou de homens cruéis significava tirar sua capacidade de ferir, de morder, de causar dano. Em outras palavras, o salmista está pedindo e, ao mesmo tempo, recordando a capacidade de Deus de desarmar completamente seus adversários, tornando-os inofensivos e impotentes. É um desejo de que a justiça seja feita de forma inquestionável, de que a capacidade de causar mal seja retirada do perverso. Pense no caso do Sr. Horácio. Ele havia trabalhado por décadas em uma empresa familiar, construindo sua reputação com honestidade e dedicação. No entanto, após uma mudança na gestão,
Ele foi alvo de uma série de manobras desleais e calúnias por parte de um colega ambicioso que visava seu cargo. O Sr. Horácio viu sua reputação ser manchada, seu nome ser arrastado na lama e sentiu uma profunda injustiça. Sua família, que o via definhar, também sofria. Ele tentava se defender, mas as mentiras pareciam ter mais força. A sensação de impotência era esmagadora e a vontade de revidar com a mesma moeda, quase irresistível. Em sua angústia, o Sr. Horácio se refugiou em sua fé. Ele não buscou vingança pessoal, mas clamou a Deus por justiça. Ele orou: Senhor, quebra os dentes dos ímpios que tentam me destruir. Silencia as mentiras que me cercam. A resposta não veio como um castigo imediato ao seu inimigo, mas de uma forma surpreendente. A verdade sobre as ações do colega veio à tona através de canais inesperados dentro da própria empresa, sem a intervenção direta do Sr. Horácio. As calúnias foram desmascaradas e a reputação do colega foi de fato quebrada. Ele perdeu sua credibilidade e seu poder de influência. Para o Sr. Horácio, essa foi a manifestação da justiça divina, a ferida no queixo e os dentes quebrados dos que o injustiçaram. Não foi vingança pessoal, mas a certeza de que Deus, em sua justiça, impede que o mal prevaleça indefinidamente, desarmando aqueles que buscam destruir. Essa é uma imagem poderosa da intervenção divina, que, de forma justa, cessa a capacidade de causar dano aos inocentes. A base da ousadia, a fidelidade passada de Deus. O mais notável nessa oração de Davi é que ele não pede por algo que Deus nunca fez. Ele usa a experiência passada de Deus em sua vida como a base para sua ousadia presente. Ao dizer, pois feriste todos os meus inimigos no queixo, quebraste os dentes dos ímpios, ele está lembrando a si mesmo e a Deus das inúmeras vezes em que o Senhor já o livrou de adversários. Davi havia enfrentado gigantes, reis poderosos e exércitos inteiros, e em todas as ocasiões, Deus havia se mostrado um defensor fiel. Essa memória das vitórias passadas alimenta a fé para o presente e para o futuro. Para nós, isso é um convite a revisitarmos nossa própria história. Quantas vezes, ao longo da vida, nos vimos em situações que pareciam sem saída, cercados por problemas que pareciam maiores do que nós, e olhando para trás, percebemos que, de alguma forma, fomos livrados, protegidos ou capacitados a superar. Essas experiências são as provas da fidelidade de Deus em nossas vidas, os inimigos feridos no queixo do passado, que nos dão a base para clamar com confiança no presente. Pense em um momento em que você estava em uma encruzilhada, sem saber que caminho seguir, e uma porta inesperada se abriu. Ou aquela vez em que a doença parecia insuperável, mas uma recuperação milagrosa ou uma força interior o impulsionou. Ou ainda, quando uma injustiça parecia irreversível, mas a verdade veio à tona de uma forma que você jamais imaginaria. Esses são os queixos feridos dos seus próprios inimigos, sejam eles doenças, dívidas, calúnias ou a própria desesperança. Ao recordar essas vitórias passadas, nossa fé se fortalece e ganhamos a coragem de dizer: sim, Senhor, Tu és o mesmo ontem, hoje e para sempre. Levanta-te e salva-me mais uma vez. A oração de Davi é um lembrete de que a fé não se baseia em uma ingenuidade sobre o mundo cruel, mas em uma confiança profunda na justiça e no poder de um Deus que age. Ela nos encoraja a não aceitar a injustiça passivamente, mas a elevá-la ao tribunal divino, confiando que Ele fará o que é certo em seu tempo e à sua maneira, desarmando aqueles que buscam o mal e defendendo os seus. Selá, a pausa, para a justiça e a confiança inabalável. Como em outros momentos do Salmo, somos convidados à pausa reflexiva do Selá. Após a poderosa e quase chocante declaração de um Deus que se levanta e age com poder decisivo contra os inimigos, essa pausa nos compele a internalizar a verdade. É um convite para pararmos e considerarmos a magnitude dessa fé que clama por justiça e confia em uma intervenção tão contundente. Quais são as injustiças ou inimigos que hoje o cercam e parecem ter a boca cheia de veneno contra você? Você tem clamado a Deus para que Ele se levante em sua defesa? Você consegue se lembrar de queixos feridos na sua própria história,
Momentos em que Deus agiu e desarmou seus adversários. O Selá nos encoraja a não apenas ler sobre a ousadia de Davi, mas a praticá-la em nossa própria vida. É um chamado para respirar fundo, reconhecer as ameaças e as injustiças, sim, mas em seguida, deliberadamente, clamar a Deus com a certeza de que Ele é um Deus de justiça que se levanta em defesa dos seus. É o momento de solidificar a fé, de que a presença de Deus é a garantia de que, no final, o bem prevalecerá e que a capacidade do mal de nos ferir será, sim, quebrada. Portanto, quando a vida apresentar seus desafios mais perversos, quando as injustiças parecerem te cercar e a força do mal se mostrar esmagadora, lembre-se do Salmo 3:7. Ele não é um convite à vingança pessoal, mas uma declaração de confiança na justiça divina. Que você possa encontrar em suas palavras a coragem para clamar com fé e a certeza de que Deus, seu defensor, se levantará, agindo em seu favor, desarmando o que te ameaça e trazendo a salvação que só Ele pode oferecer.